Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, começando a nossa terceira e última hora, quinta-feira, 20 de julho de 2023. E as boas-vindas também a você que nos acompanha a partir de agora pelo YouTube, Rádio e TV Justiça ao vivo. Clique no link Rádio Justiça e você vai ter imagens aqui do nosso estúdio. 10 horas, 7 minutos. Revista Justiça. Debate. O quadro do debate de hoje vai ter como tema as formas não judiciais de resolver conflitos trabalhistas por meio de acordos entre as partes antes do processo, acordos fora do tribunal e a mediação anterior ao litígio. Por isso, recebemos aqui a advogada trabalhista, ela é mestranda em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e atualmente é vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a ABRAT. Doutora Elise Correia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, doutor Rogério Neiva. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Muito prazer em estar aqui, viu? Uma satisfação. Muito obrigado. Agradeço também ao advogado, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF, o Dr. Marco Aurélio Batista Figueira. Dr. Marco, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio, doutor Rogério. Doutora, como vai? Tudo bem? E está conosco também o Dr. Rogério Neiva, ele que é juiz do trabalho, colunista do quadro Resolução de Disputas e Conciliação, que faz parte também dessa conversa. Bom dia mais uma vez. Mais uma vez, bom dia, Sérgio. Mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos debatedores, doutora Elise Correia, doutor Marco. Uma satisfação estar aqui participando e ter a oportunidade de acompanhar este relevantíssimo debate sobre um tema muito importante, não apenas para a prestação jurisdicional e solução de conflitos, mas para toda a sociedade. Pois é, doutor Rogério Neiva, o senhor participa toda semana trazendo iniciativas que buscam essa conciliação, a resolução de conflitos, mas pouco se fala, acredito até, sobre essas formas não judiciais de resolver conflitos trabalhistas. O senhor pode fazer uma introdução sobre o tema? Então, Sérgio, primeiro que uma das preocupações, né, do poder, eu diria a principal preocupação do poder judiciário, que é a busca da paz social, e em função dessa preocupação existem diversas iniciativas. Diga-se de passagem, o nosso quadro, toda quinta-feira, Resolução de Disputas e Conciliação, faz parte desse conjunto de iniciativas do Judiciário de promover a chamada cultura da paz, que, diga-se de passagem, também está alinhada com a Agenda 2030 da ONU, especificamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16. E nesse sentido, né, obviamente que isso envolve uma busca da paz social e o fomento à cultura da paz quanto a todos os tipos de conflitos. Conflitos de família, conflitos consumeristas, e não seria diferente quanto aos conflitos trabalhistas. Pois bem, nós temos, né, e não obstante a Justiça do Trabalho, o processo do trabalho, ter desde a década de 40, né, desde da CLT, né, com seus dispositivos de incentivo à conciliação, é fato que nós temos aí um certo déficit quanto aos conflitos trabalhistas de fomento às soluções pela via não jurisdicional tradicional. E nesse sentido, hoje nós temos aí dois grandes mecanismos, né, os dois principais mecanismos, ou únicos mecanismos fora da via judicial tradicional, que estão à disposição do jurisdicionário da sociedade, que é a mediação pré-processual para conflitos individuais, que, diga-se de passagem, originalmente não existia como acontecia na Justiça Estadual. Esse mecanismo foi criado originalmente em 2016 para conflitos coletivos e após a pandemia foi criado especificamente em 2021 com a resolução 288 do CSJT, foi admitida a possibilidade para os conflitos individuais. E temos também um outro mecanismo que veio com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, em 2017, que é o acordo extrajudicial, e que ainda podemos tratar aí como um mecanismo em amadurecimento. Temos conversado aqui no nosso quadro Resolução de Disputa e Conciliação sobre decisões que tratam desse mecanismo e vão dilapidando, né, o seu alcance e as suas características. Mas o fato, Sérgio, e caros ouvintes e caros debatedores, é que esses mecanismos, na prática, eles vêm sendo pouco utilizados. Só para o ouvinte ter uma ideia, eu fiz um levantamento ontem
no meu tribunal, no TRT da 10ª região, e nós recebemos esse ano 90 mil processos, em torno de 90 mil processos. Foi apresentado apenas um pedido de mediação pré-processual individual. Então, ou seja, praticamente a gente pode afirmar que esse mecanismo não é utilizado. No caso do acordo extrajudicial, também, né, não, obviamente que não, né, da mesma maneira, né, mas também é pouco utilizado. Então, a primeira pergunta, se me permite, Sérgio, por favor, que eu faria aqui para provocar e permitir que os nossos ouvintes possam desfrutar aqui da sabedoria, da experiência e do conhecimento dos nossos debatedores, é a seguinte: na visão dos nossos debatedores, por que esses mecanismos, inclusive tomando como referência o que acontece na Justiça Estadual, são pouco utilizados na Justiça do Trabalho? Doutora Elise, vamos começar com a senhora, então. Então, doutor Rogério, eu acredito que seja porque ainda é um método novo, né? Eu acabei de receber uma notícia aqui do TJDF, que a mediação de família está alcançando mais de 92% de acordos, né? E evitou mais de 2.000 novas ações. Essa notícia acabou de sair, né? Saiu agora. E, então, assim, eu acho que na Justiça do Trabalho ele ainda está em crescimento. Precisa ser mais provocado, eu acho que precisa ter um amplo, maior conhecimento. Precisamos ainda trazer isso mais a debate, como o senhor está fazendo agora. Então, esse meio de comunicação aqui tem sido de suma importância, né? Parabéns aqui à Rádio Justiça por trazer esse tema. E acredito que isso seja porque realmente é uma questão nova ainda na Justiça do Trabalho, né? Porque você vê que na Justiça Estadual isso não só tem já sido feito, como tem tido um enorme êxito, né? Então, assim, para mim a maior questão é saber que esse mecanismo existe e que é um mecanismo ainda mais confiável, porque não basta só existir, né? Ele tem que ser um mecanismo confiável. E as partes têm que estar seguras, tranquilas, de que está tratando realmente de uma coisa séria e que a homologação desse acordo realmente é uma coisa que vai trazer frutos, né? E para o senhor, doutor Marco Aurélio Batista, pois não? Sérgio, já me permite uma interrupção? Sim, a primeira interrupção de hoje. Mas antes de que você passe a palavra para o doutor Marco Aurélio, só primeiro, assim, fazer uma observação e uma pergunta complementar à doutora Elise. A observação é de que muito bem, né, muito feliz e muito pertinente a observação e a notícia que a doutora Elise nos traz, até porque, assim, eu tive a oportunidade, como juiz auxiliar da vice-presidência do TST, de atuar ativamente na construção do mecanismo da mediação pré-processual em 2016, né, que surgiu para os conflitos coletivos no TST originalmente. E uma das referências que nós tínhamos naquela ocasião era exatamente a experiência da Justiça Estadual para os casos de família. Inclusive, à época, se comentava muito, o próprio CNJ, o que vinha acontecendo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que era um gráfico boca de jacaré. Os casos de ações de separação e divórcio vinham caindo vertiginosamente e, na mesma proporção, cresciam os casos de mediação pré-processual para conflitos de família, isso que a doutora Elise traz, e de maneira consensual. E vejam, né, caros ouvintes, o que isso significa, né? Conflitos de família, nós estamos falando de guarda, de menor, né? Às vezes emoções à flor da pele. Questões de alimento, né? E as repercussões. Agora, feito esse esclarecimento, eu só complementaria a pergunta da doutora Elise, diante da resposta dela, perguntando o seguinte: doutora Elise, na sua opinião, é uma questão de falta de conhecimento ou de resistência? Na sua opinião, é mais falta de conhecimento do que resistência? Então, eu acho, doutor Rogério, que na verdade são os dois, porque tem a falta de conhecimento, porque os advogados, acredito eu, não sabem que para fazer um acordo extrajudicial é necessário o próprio advogado, né? E muitos acreditam que você fazendo a existência de um acordo retira o papel do advogado da lide, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa trazer, né? Que é para qualquer acordo extrajudicial a necessidade obrigatória, isso está em lei, né? Da existência do advogado para cada uma das partes, né? Não se deixa, não se permite nem se colocar um advogado para os dois,
né, para inclusive evitar qualquer fraude processual, né? Então, assim, realmente eu acho que é um desconhecimento mesmo, né? A resistência talvez seja por isso também, dos advogados acabarem querendo uma lide para se fazer presente e ter seus honorários garantidos, desconhecendo que a mediação extraprocessual já traz esse benefício. Né? Então, que não há prejuízo para o advogado. Eu acho que isso aí é um grande ponto que temos que debater e trazer para conhecimento. Doutor Marco Aurélio, agora sim, o senhor tem algo a complementar, já que o doutor Rogério Neiva já abrangeu bem a questão? Sim, eu tenho a complementar que eu acho que não é falta de conhecimento, mas às vezes é falta de preparo. Por que preparo? Muitas vezes a composição, vamos dizer assim, ela acaba não afetando, desvinculando um pouco do interesse de resolver o problema e pensando, por exemplo, muitos advogados pensando em elevar um valor ali, vamos dizer assim, da causa, tentar abranger outros pedidos que não se fazem presente naquele momento ali da disputa, vamos dizer assim, eu tenho uma falta, vamos dizer assim, de preparo para entender qual é o cerne do problema. E acabo agregando outros pedidos ali numa demanda, inflando uma demanda, e aí essa falta de preparo acaba elevando essa demanda e levando para o judiciário. Então, assim, por que não se utiliza tanto? Seria uma falta, vamos dizer assim, de preparo e também vamos dizer assim, uma assertividade daquele pedido, daquela forma de composição, dela ser aceita pelo judiciário. E muitas vezes as empresas, eu vou aqui puxar um pouco o sardinha para o meu lado da advocacia aqui, doutora Elise, para falar, muitas vezes as empresas elas não investem nessa forma de composição porque há uma insegurança do que o judiciário vai efetivamente homologar ou não. Temos várias decisões de que o judiciário, mesmo assim, utilizando dessas formas de composição extrajudicial, o judiciário não homologa o acordo. Ele pinça algumas cláusulas daquele acordo, homologando parcialmente ou não. Então, acredito que seja o problema de não se utilizar, seja também a falta de conhecimento, mas uma falta de preparo, instrução e também a assertividade daquela composição que ela vai ser homologada pelo judiciário. Mas e antes de chegar a este acordo extrajudicial, como é um acordo extrajudicial? Qual é o passo a passo? Pela lei, vamos dizer assim, né, a gente precisa ter advogados compondo a demanda, advogados de um lado, vamos dizer, um empregado, um empregador. Você tem que ter concessões recíprocas, você tem que ter aquela forma estabelecida de que a resolução ela está sendo formada por essas concessões recíprocas. Então, assim, basicamente, você tem que ter essa formato para levar ao judiciário esses pedidos bem elaborados, né, demonstrando exatamente aquilo que pode ser transigido. Você não pode transigir também sobre objetos ilícitos, vamos dizer assim. Eu tenho que transigir aquilo que é possível dentro da legislação. Isso entra até nesse próximo ponto que a gente vai tratar aqui, né, doutor Rogério Neiva, que são os limites dessa atuação dos magistrados nessa homologação de acordos extrajudiciais. Essa insegurança jurídica citada pelo doutor Marco Aurélio, justamente é sobre essas revisões de acordos considerados desequilibrados? Só me permita, Sérgio, antes de responder especificamente, tratar especificamente disso, fazer um esclarecimento aqui para o nosso ouvinte e para quem nos acompanha. Assim, apenas, né, por uma questão de cautela e do ponto de vista didático, porque às vezes assim, nós, né, inclusive você que está, né, estamos permanentemente tratando desse tema aqui, mas principalmente os nossos debatedores, né, que são advogados, militantes, experientes, mas às vezes a gente acaba tratando de algo de maneira muito, talvez até trivial, no sentido de termos uma plena compreensão, mas talvez o nosso ouvinte não tenha a mesma compreensão. Então, eu só vou fazer aqui vamos dizer assim... professor. Abrir um parênteses aqui para esclarecer o nosso ouvinte do que estamos tratando, né? Até por conta da última pergunta que você fez para o doutor Marco Aurélio, que é o seguinte: caros ouvintes, né, nós estamos falando aqui de dois mecanismos diferentes, que são, né, a mediação pré-processual e o acordo extrajudicial. O acordo extrajudicial, que foi o objeto da pergunta do Sérgio e que o doutor Marco explicou, ele foi um mecanismo previsto na Lei 13.467 em 2017, que foi a reforma trabalhista, também chamado de jurisdição voluntária trabalhista, previsto lá nos artigos 855b e seguintes da CLT, que permite que seja feito um acordo fora do Poder Judiciário,
E aí, né, pegando carona numa observação muito pertinente que a doutora Elise fez e que também, para contribuir com a compreensão do nosso ouvinte, precisa de ter advogado, os dois lados precisam estar assistidos por advogados diferentes. Então, é um acordo que é fechado fora do Poder Judiciário, cada um com seu advogado, advogados diferentes, e levado ao judiciário para homologação. E o juiz homologando, isso passa a ter natureza de sentença. Inclusive tem uma classe processual específica que foi criada para esse mecanismo, né, que é a chamada homologação de acordo extrajudicial, ou também chamada, né, comumente de ORTEX. Então, este é um mecanismo que foi, diga-se de passagem, o objeto da pergunta que você, Sérgio, fez e que o doutor Marco respondeu. Aliás, um outro ponto importante, né, e esclarecendo um pouco melhor, a lei não disciplina onde vai ser feito esse acordo, né? Até uma questão que sempre me intrigou. Onde vai ser feito esse acordo? Vai ser no escritório do advogado? No escritório de um, no escritório de outro? Vai ser num outro lugar neutro? A lei não disciplina isso, né? Aliás, pode ser feito até, vamos dizer, por WhatsApp, sem que ninguém tenha se encontrado telepresencialmente, né? Eu até ponderava à época, quando estava em discussão, que talvez fosse o caso de permitir que isso fosse, né, criar aí um procedimento e um mecanismo para que isso fosse feito nas câmaras privadas e que essas câmaras fossem fiscalizadas e credenciadas pelo Poder Judiciário, pela Justiça do Trabalho. Mas o fato é que não há previsão para isso. Então ele pode ser feito em qualquer lugar, desde que as partes sejam assistidas pelo advogado. Então esse é o acordo extrajudicial. O outro mecanismo que a gente está tratando aqui é a mediação pré-processual. Na mediação pré-processual, assim, o que nós temos de disciplina na área trabalhista que vem da resolução do CSJT é de que o advogado, sendo feito no SEJUSC, essa mediação, o advogado reclamante tem que estar acompanhado por advogado. Mas neste caso da mediação pré-processual, o que acontece? Uma das partes pede simplesmente que o judiciário faça uma mediação sem especificar pedidos específicos, e aí o judiciário marca uma audiência e vai tratar, e dali vai sair um acordo que também vai ter lá na frente natureza de sentença. Então, são dois mecanismos diferentes. Agora, Sérgio, antes de entrar na questão Sim. que você perguntou, que você levantou e foi objeto da colocação do Dr. Marco sobre a questão dos limites da atuação do Poder Judiciário, e esse caso e essa situação em que se altera o acordo, eu pediria licença para trazer uma outra provocação, né, em função de uma colocação da doutora Elise, que surgiu agora e que me parece assim, fundamental e sensível, e não podemos perder a oportunidade de que o nosso ouvinte, né, tenha contato com isso a partir da percepção dos nossos debatedores, que é o tema honorários e solução de consenso, né, que a doutora Elise pincelou assim, aqui. Então, a minha pergunta para os nossos dois debatedores nesse sentido é a seguinte. Primeiro, há uma percepção, na visão de vocês, há uma percepção da advocacia de que a solução do conflito pela via do consenso, ela significa menor valor do trabalho do advogado e, por conseguinte, que a sua remuneração pode vir a ser comprometida? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Se isso é verdade, como fazer para valorizar o trabalho do advogado na solução de consenso? E aí, para encerrar, mas só complementando aqui, né, e como um contexto do que eu estou perguntando, do que eu estou indagando, é que, assim, eu tenho uma enorme dificuldade, óbvio que do conforto da minha cadeira, né, de fazer essa avaliação, que é fácil fazer essa avaliação, não estando na pele, né, de quem está lá na labuta da advocacia, mas assim, eu tenho uma grande dificuldade de admitir a ideia de que o trabalho do advogado, construindo uma solução de consenso para o seu constituinte, tem um valor menor. E eu digo isso, inclusive, me inspirando na cultura americana, em que o advogado, ele parte da ideia de que eu preciso resolver o problema do meu cliente. Se eu vou resolver por uma sentença ou por um acordo, é uma questão de que onde eu vou obter o melhor resultado para ele. E de modo que o acordo não tem um valor menor do que a solução pela via contenciosa. Então, assim, obviamente, né, volto a dizer, isso eu estou dizendo do meu ponto de vista, sem viver a realidade de quem está do outro lado do balcão.
Então, eu indagaria, né, em primeiro lugar, doutor Elise e doutor Marco. Como é que funciona, qual é a visão de vocês sobre esse tema, honorários e solução de consenso? Deixa eu até complementar isso, porque o nosso ouvinte que está acompanhando também fica naquela situação. Afinal, estão falando o quê? Que o trabalho feito para o advogado, quando ele busca um acordo consensual, é mais barato do que um litígio, né? Sessões, tem que comparecer às audiências. Como a senhora também vê isso? É esse ponto mesmo? A pessoa fala, vai fazer acordo, vai ficar mais barato? É isso? Desestimula o advogado a propor esses acordos? Essa pergunta, doutor Rogério, vamos lá. Aí já é uma crítica que eu faço, né, para a magistratura em geral, na verdade, porque a magistratura tem uma dificuldade muito grande de colocar honorários para a advocacia, né? Na nossa justiça de trabalho, por exemplo, o percentual usual, né, com poucas exceções, é de 5%. Né? Então, assim, dos acordos? Não, em processos. Não é 30% a média? Não, 5% que eles colocam para os honorários advocatícios. Sucumbenciais. Isso. Então, a magistratura fixa, usualmente, em apenas 5%. Né? O valor seja para o advogado empregado da parte empregada ou advogado da parte empregadora, né? Quando a gente recorre ao tribunal, o tribunal revisa para 10%. Mas, assim, enquanto a lei, ela dispõe até 20%. Né? Então, assim, é uma grande crítica, porque a magistratura não consegue fixar honorários, como a gente fala, e bate bastante em honorários decentes para a advocacia. Né? Então, é o primeiro ponto a se colocar quando a gente faz acordo do processo. E aí vem exatamente isso que o doutor Rogério falou. Né? Se em processos que já perduram, são processos que não são curtos, são processos que têm uma longa duração, média longa duração. Né? A magistratura já fixa em 5%. Fico aqui eu imaginando o que será que a magistratura fixará em acordos extrajudiciais que serão homologados na justiça. Né? Tenho até medo da resposta. Né? Mas, enfim. E, agora, sim, com relação aos honorários contratuais, eu não acredito que tenha esse impacto, não. Né? Porque quando você fecha com seu cliente, seja para fechar para acordo, seja para fechar para contrato, o valor dos honorários contratuais, né, são usualmente os mesmos. Então, assim, eu não acredito que nisso haverá um impacto financeiro para o advogado, não. E para o senhor, doutor Marco Aurélio, o senhor acredita, então, que esses honorários sucumbenciais baixos acabam desestimulando o próprio advogado a propor esta linha de acordo? Sim, a parte de fixação de honorários concordo totalmente com a doutora Elise, mas eu acredito que o problema também seja na expectativa da pergunta do doutor Rogério, que é na parte da conciliação, é um problema cultural. Por quê? Quando você está na mesa debatendo um acordo, a primeira coisa que você vai fazer ali tentando conciliar as partes, você já tenta reduzir os honorários. Uma parte muitas vezes não aceita pagar os honorários da outra parte, Verdade. falando que você está prejudicando o cliente. Por exemplo, eu tenho um acordo, vamos supor que um valor de 10 mil. Aí o advogado vai querer os honorários sucumbenciais. Aí falou assim, mas eu estou tentando fechar um acordo, você está aumentando essa proposta. Então, nesta visão, até eu acredito, pedindo todas as vênias aí o doutor Rogério, o próprio juiz ele já tenta diminuir os honorários para tentar fechar aquela conciliação. Ou vamos pagar o líquido ao reclamante sem os honorários sucumbenciais, então o advogado só se vale dos honorários contratuais. Eu também fico um pouco confortável nessa situação, porque para os advogados reclamados, raramente temos os honorários de sucumbência, porque até por decisão do STF, né, fica a critério a suspensão dos honorários sucumbenciais, ali só se em outra demanda conseguir reverter ali a gratuidade de justiça. Mas então, acredito que seja um problema muito mais cultural de tentar, ali na conciliação, também mediar sobre o papel do advogado, a relevância. Também concordando com a doutora Elise, que não seja pelos 5%, que também chega-se a honorários que devem ser respeitados ali dentro do trabalho, porque alcançar uma solução de uma conciliação ali dentro de um litígio
é forçoso, você age como se fosse um psicólogo ali das partes, então você tem que, vamos dizer assim, trabalhar de diversos meios para atingir aquela conciliação. E também trabalhar ali com a expectativa das partes de tentar resolver o mais rápido possível. Os processos duram 15, tem processos que duram 25 anos e a gente tenta resolver ali na conciliação. Então, eu acho que é um problema um pouco cultural também. Não, eu só ponderaria que acho importantíssimo, né, e acho que a Rádio Justiça promove, né, uma relevante contribuição ao funcionamento do sistema de justiça, promovendo esse tipo de discussão. E a minha ponderação é a seguinte, assim, a premissa número 1 né, eu acho que assim, a gente precisa trabalhar começar trabalhando com as premissas, até no sentido de alinharmos, né, se existem as mesmas compreensões. Eu acho assim, a primeira premissa o trabalho do advogado não pode ser percebido como de menor valor se o litígio é resolvido de maneira consensual. Ponto número 1. Ponto número 2, que decorre do primeiro. Se assim o a contraprestação, a remuneração do advogado não pode ter menor valor se é resolvido de maneira consensual. Aliás, assim, né, eu estou falando aqui, não estou falando como magistrado, estamos num debate, vamos dizer, acadêmico, né? Mas pegando um gancho na colocação da doutora Elise, na crítica da doutora Elise, né, e louvável sobre a questão da sucumbência, que, diga-se de passagem também, aí eu não estou fazendo, puxando a sardinha, né, ou querendo defender, mas assim, a convivência com os honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho é um fenômeno relativamente novo, né, porque até antes de 2017 isso só existia se houvesse a atuação de um advogado de sindicato, era a exceção, né. Então, talvez a gente ainda esteja aí amadurecendo, né, a convivência com esse mecanismo. Mas eu até, né, estou falando aqui de maneira provocativa, me inspirado nessa colocação, eu diria, olha, talvez fosse interessante a gente estabelecer uma lógica de que, sendo por acordo, os honorários, vamos criar uns honorários, a exemplo de sucumbência, decorrente do fechamento do acordo, maior do que se fosse na sentença, né? Assim, o judiciário deveria fazer assim. Por quê? Porque custa mais caro para o judiciário o processo, né? Para o judiciário, óbvio que eu não estou dizendo que a questão econômica deve guiar a prestação jurisdicional, mas custa mais caro para o judiciário o processo ir até o TST do que se ele fosse resolvido no primeiro grau, né? Assim, saiu agora recentemente o relatório estatístico da Justiça do Trabalho, agora no final de junho, e foi divulgado que o prazo médio do ajuizamento da ação na Justiça do Trabalho, que é tida, né, que é a justiça séria, o prazo médio do ajuizamento da ação até a extinção da execução são 1.980 dias. Em alguns tribunais isso passa de 2.000 dias. Nós estamos falando aí de mais de 5 anos, né? E isso tem um custo para o judiciário. Então, deveria, na verdade, se a gente, né, assim, pensando alto, né, o advogado deveria receber honorários maior na solução do consenso do que na solução contenciosa. Óbvio que não é essa a compreensão cultural que nós temos, né? Nós temos uma compreensão exatamente no sentido contrário. Mas eu acho assim, se as duas premissas que eu mencionei são verdadeiras, a grande questão é como é que a gente consegue, né, implantar essa nova mentalidade, né, de valorizar o trabalho do advogado na solução de consenso. E é exatamente importante esse tipo de debate aqui, porque é importante que a advocacia discuta internamente e discuta também com o judiciário como fazer para chegar esse caminho, né? Assim, eu tenho muita esperança que nós estamos caminhando, né? A gente vai chegar lá, né? Por exemplo, o CNJ recentemente tem se dedicado muito a tratar do tema remuneração dos mediadores na justiça estadual, né? Assim, quando nós estamos falando de mediador privado, né? Por quê? Porque se percebeu que se eu não valorizo o trabalho daquele profissional e repercutindo isso em remuneração que está mediando o conflito, eu nunca vou valorizar esse tipo de caminho. Eu acho que com a advocacia esse é um bom tema, né? Sim. Fica aí a provocação, doutora Elise, a vice-presidente da ABRAT, né? Que eu falo, às vezes, até em tom de brincadeira, mas eu tenho a convicção e com todo o respeito que eu tenho pela organização do movimento da advocacia,
Mas aqui no meu quintal, na Justiça do Trabalho, eu tenho um grande respeito pela OAB, óbvio, né? Não há dúvida, inclusive como instituição. Mas assim, eu peço licença porque eu sou fã do trabalho que a ABRAT e as associações de advogados trabalhistas locais fazem. Para mim, o meu interlocutor número 1, com todo respeito à OAB, é a Associação de Advogados Trabalhistas, porque é a turma que está ali, né, no dia a dia, ali na cola do juiz, né, na cola do tribunal, da administração do tribunal. Então, assim, eu acho que a ABRAT ela tem um grande protagonismo político e esse é um tema que talvez seja o caso da ABRAT avaliar a possibilidade aí de enfrentar, né? Obviamente, sem prejuízo da OAB também. Temos aqui, né, a doutora Elis, vice-presidente da ABRAT, o doutor Marco faz parte aí da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-DF, mas as entidades da advocacia precisam discutir esse tema e, a partir da discussão interna, provocar o judiciário. Passando para outro assunto e voltando, na verdade, ao Deixa eu passar para esse outro assunto para a doutora Elis Corrêa, daqui a pouco o senhor faz esse complemento. Então, temos o ponto dos honorários e a segurança jurídica. Como construir este acordo, então? Qual é o desafio da ABRAT para chegar junto ao judiciário e construir um acordo para que decisões, para que um acordo que foi feito não haja depois uma exclusão de cláusulas? Doutor Rogério, obrigada, né, eu sei que o senhor é um grande parceiro da ABRAT, né, eu agradeço pelas palavras elogiosas, realmente a ABRAT é uma aguerrida, assim, entidade, né. Agora, Sérgio, é um ponto que assim, o doutor Rogério também é um apaixonado pela composição. Eu não conheço outro que seja tão apaixonado quanto o doutor Rogério. Tão qualificado quanto, né? Qualificado e apaixonado mesmo, né, pelo tema, quanto o doutor Rogério, nacionalmente, né, falando. Realmente ele é um apaixonado pela matéria. A questão, Sérgio, que eu vou entrar, e assim, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu não sou advogada só de empregado. Lá o escritório advoga para empregados e muito para empresas também, né? Então, assim, eu tenho uma visão dos dois lados e eu fico muito confortável para falar. Hoje em dia, com a crise financeira que a gente tem passado pelo país, acordo tem machucado muito o empregado, porque ele se apega naquele desespero de não estar mais empregado. A Covid, então, na época da pandemia? Nossa, assim, olha, bem, só quem está pelo lado do empregado sabe, entendeu? A dor de que você, assim, você está desempregado, você não tem perspectiva de um novo trabalho, você precisa pagar aquelas contas que estão chegando em casa, né? E a empresa, e eu falo isso porque também sou advogada de empresa, chega e fala, olha, eu te libero aqui guias, te libero FGTS e te pago R$1.000. O cara está desesperado, não é aquilo que ele quer, mas é aquilo que ele precisa naquele momento, né? Então, assim, é uma coisa tão doída, por vezes, você fazer acordo, mesmo sendo advogada, estando do lado da empresa, né? Porque você está advogando pelo lado da empresa, mas você não quer dizer que você não sinta a dor do outro, né? Então, assim, acordo num momento de crise econômica, como a gente tem vivenciado, eu vou falar assim que eu faço com muito pesar na maioria das vezes. Porque eu sei que as empresas, em sua grande maioria, né, não todas, claro, a gente sempre vive de exceções, mas elas acabam pegando nesse momento porque sabem que o cara está precisando, né? Principalmente, eu não estou falando de alto escalão, claro, né? Mas vamos falar daquele médio para baixo, né? Da classe trabalhadora padrão, né? Ela realmente aceita os acordos por necessidade, não porque concorda com aquilo, né? Então, assim, eu acho que esse é um primeiro tópico para a gente trabalhar em acordos, né? Chegar no equilíbrio. Chegar no equilíbrio financeiro. Pois não, doutor Rogério Neves. Então, excelente observação, doutora Elise. E aí, diante do que a senhora coloca, eu indago. Eu posso considerar que o que você traz significa, então, que caberia ao juiz analisar este acordo e, eventualmente, não homologar ou homologar, limitando alguns aspectos, principalmente em termos daquilo que
afeta o empregado, na prática, como se diz assim, né, que é o que a gente está conversando aqui, na prática o juiz deveria falar, tem uma cláusula de quitação geral, não admito no acordo da quitação geral, tiro essa cláusula e homologo sem essa cláusula, ou simplesmente não homologo? Vou deixar para o doutor Marco Aurélio começar, a senhora complementa. Vamos lá, doutor Marco Aurélio. Eu vou começar aqui falando assim, é muito doído, né, vamos dizer assim, fazer o acordo, mas se você está ali propondo um acordo, você tem aquela questão que foi o aspecto prático, que é o que confere na legislação, que você tem que ter essa análise de a representatividade, você está sendo representado por um advogado, em que você não está construindo ali, não tem algo viciado. Então, você está ali realmente atestando a sua vontade. Então, este é o elemento do acordo. Eu estou atestando minha vontade ali através ali, sendo representado por um advogado, ambas as partes são representadas por um advogado, eu estou transacionando a minha vontade. Então, vendo esta pergunta, seria um terceiro, o juiz analisando, não tendo conhecimento total da realidade, interferindo na vontade das partes. Então, nesse sentido, se eu acordei de ter uma quitação integral, eu estou declarando extinto o contrato de trabalho, seria um excesso de intervenção e um excesso de protecionismo interferir na vontade da parte para não homologar o acordo da forma que está colocada daquela forma. É lógico que o juiz, observando que o acordo pode ser viciado, pode ter algum vício, seja de vontade, seja do objeto, percebendo que há algum indício ali que houve uma coerção para aceitar aquela forma do acordo, é lógico que ele tem que não homologar. Até porque é uma faculdade do juiz homologar o acordo. Apesar de existir uma súmula do TST que fala que a faculdade ela é anterior à reforma trabalhista, vamos dizer assim, constitui uma faculdade do juiz, ele não é obrigado a homologar. O que entendo é não ter a capacidade de chegar e pensar na interferência da vontade das partes, pensar cláusulas e homologar certas cláusulas ali dentro de um acordo. Essa seria a intervenção da vontade das partes. Então, essa é a minha opinião. E a senhora, doutora Elise? Então, eu vou discordar um pouquinho, porque coisa boa. A Justiça do Trabalho, ela é protecionista, né? Então, assim, ela tem que exercer esse papel, né, para tentar dar um equilíbrio entre as partes. Né? Eu concordo com o doutor Marcos, né, porque hoje o Supremo, infelizmente, né, uma crítica que eu faço, colocou que o negociado fica acima do legislado, não trazendo para si a realidade, que foi essa que eu disse, dessa crise econômica que o país passa, e acaba que o juiz tem sim que ter esse papel de fazer uma análise, porque vamos colocar que se o juiz analisa que é devido para um empregado, né, numa rescisão, numa ação, enfim, R$50 mil, e ele homologa um acordo de R$1.000, está alguma coisa muito desequilibrada. Então, ali não tem só vontade das partes, ali tem estado de necessidade, ali tem falta de humanidade. Então, assim, eu acho que tem que ser feita essa análise mais humana, sim, do magistrado. Mas né? aí estaria tirando o papel do advogado, né? O advogado, ele está ali para também nivelar o interesse do empregado e do empregador. Então, mas às vezes, doutor Marcos, a vontade do empregado está acima, inclusive, do poder de representatividade do advogado. Entendeu? Por vezes você fala, não aceite, né? Isso aqui não condiz com o que você merece, com aquilo que você vai ganhar, mas o empregado fala, eu preciso disso. Está justo? Não está. Né? Então, assim, está justo aqueles R$1.000, sendo que ele poderia receber 50 mil? Não está justo. Mas eu preciso disso na hora. Eu estou com uma conta aqui, eu vou ser despejado. Então, assim, é muito delicado. Então, assim, eu inclusive, é uma crítica nova que eu faço, outra crítica que eu faço à magistratura. Eu faço isso assim, tem muito tempo. Que a magistratura no Sejusc, por vezes, ela quer, não todos, obviamente, né? Ali, o Sejusc até é um ambiente muito acolhedor, mas, por vezes, a magistratura quer se livrar, por conta dessa estatística, dessa pressão do CNJ, por vezes precisa se livrar daquele processo, falar, não, vamos homologar sim, esse R$1.000, está ótimo, e toca o balde. Né? Então, assim, não é isso que a Justiça do Trabalho tem, o papel dela não é esse, o papel dela é muito maior. O papel dela não é só ver estatísticas, o papel dela não é só financeiro, o papel dela é humanitário. Então, assim, eu tenho sérias críticas com relação à questão conciliatória
por isso, por o estado de necessidade, por conta dessa crise econômica. Quando antes dessa crise instalada, realmente a gente via acordos mais equilibrados, né? Porque a pessoa sabia que estava saindo daquele trabalho, mas estava empregada em outro. Então, assim, que não ia repercutir aquele problema, aquele acordo, aquele dinheiro do acordo não ia fazer aquela diferença. Mas hoje não é assim. A pessoa sai, fica 6 meses, 1 ano desempregada. Então, aquele dinheiro ela precisa. E aí, a gente trabalha com falta de humanidade, com estado de necessidade. Então, a gente vai para outros papéis. Que é aquilo que o doutor Marcos falou, a gente vai papel de terapia mesmo, de psicólogo, que a advocacia faz muitas vezes. Doutor Jair. Só quero, em primeiro lugar, contextualizar o ouvinte, aquele que eventualmente, né, não pegou, desde o início? mas não digo desde o início, não pegou o que aconteceu aqui agora, porque o que houve foi o seguinte: o doutor Marco fez uma provocação. A doutora Elise acabou de responder a provocação do doutor Marco. Qual foi a provocação do doutor Marco? Se o reclamante está assistido por advogado do reclamante, e o reclamante disse sim, eu aceito esse acordo, para receber R$1.000 numa situação em que se eu fosse para a sentença eu levaria 50, acabou. Então foi isso, né? A provocação do doutor Marco foi. Mas se ele está com o advogado e ele disse sim, qual é o problema? Aí aí a doutora Elise respondeu a provocação do doutor Marco. Eu gostaria depois de ouvir a réplica do doutor Marco. Mas antes de ouvir a réplica do doutor Marco, eu queria fazer uma outra provocação à doutora Elise, até para... e aí o doutor Marco replica considerando essa resposta da doutora Elise. Doutora Elise, neste caso hipotético, e primeiro só registrar aqui um parênteses, né? Eu concordo plenamente com as críticas da doutora Elise, não só concordo, como bato muito em cima disso, inclusive nos treinamentos que participo, voltado a conciliadores e mediadores que atuam em sejus, como de magistrados. Assim, eu sempre digo isso: olha, se eu percebo que há um mínimo de insegurança ali, justamente uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. Né? O senhor, como juiz do trabalho, chega uma situação como essa. Então, mas antes dessa questão, só estou esclarecendo o seguinte: quando eu percebo que a parte está minimamente segura, eu estou simplesmente comentando a crítica da doutora Elise a essa coisa que às vezes acontece de estar preocupado em fechar o acordo de qualquer jeito, até por uma questão de número. Então, assim, eu bato muito nisso nos treinamentos com os magistrados, conciliadores e mediadores, né? Eu acho que, assim, a gente só pode fazer homologar o acordo se a pessoa realmente, assim, tiver muito convicta. Essa coisa, nós temos um código de ética, né? Assim, essa coisa de pressão para acordo. E, por outro lado, eu sou contra a meta 3 do CNJ. A meta 3 do CNJ é uma meta de acordo. Não pode ter meta de acordo, porque o código de ética fala do próprio CNJ e do CSJT, tem lá um princípio da não obrigação de resultado. O mediador, conciliador magistrado, quando entra na audiência de conciliação, o objetivo dele não pode jamais ser o resultado do acordo. O objetivo dele tem que ser garantir um processo de diálogo. Se vai ter acordo ou não, isso aí é o de menos, isso aí é a consequência. O compromisso dele é garantir o processo. Então, faço esse registro, endosso as críticas da doutora Elise e digo que, assim, a exemplo de vários outros colegas, trabalhamos intensamente para evitar que isso aconteça. Agora, a provocação que eu ia fazer era o seguinte, e aí eu vou responder, Sérgio, o que você me perguntou. Na verdade, eu não vou responder, eu vou devolver para a doutora Elise. A minha pergunta é a seguinte: doutora Elise, nessa situação de que o sujeito poderia levar 50 mil na sentença e faz o acordo de 1.000, a senhora acha que o juiz ele deveria não homologar? Qual a posição do juiz? A gente já sabe que, assim, vamos descartar do cenário a homologação. A pergunta é, na sua opinião, o juiz deveria recusar a homologação ou deveria homologar alterando o alcance daquele acordo, por exemplo, dizendo que aquilo ali não está quitando tudo para que amanhã o reclamante, que é a crítica do doutor Marco, para que amanhã o reclamante possa entrar com outra ação. Então a minha pergunta é: a senhora acha que o juiz deveria simplesmente falar não homologo esse acordo ou deveria fazer a pegadinha, né? Eu vou homologar, mas eu vou tirar aqui um pedaço desse acordo. A doutora Elise agora é a magistrada, então agora a crítica que estava fazendo a magistratura, a doutora vai resolver agora.
Ai, doutor Rogério, essa... Então, né, você vai... É uma coisa tão... Você vai para a insegurança jurídica, né, que o doutor Marcos levantou. Eu vou pela não homologação do acordo. Eu acho que você alterar o acordo, você cria exatamente essa insegurança jurídica. Que você não homologue do que você homologar um acordo que, para mim, também não vai ter validade. Então, assim, na hora que você altera aquilo que é também da vontade das partes, né? Me pegou agora, hein, doutor Rogério? Não, e só complementando, a gente tratou aqui no quadro Resolução de Disputa e Conciliação recentemente algumas decisões do TRT4 que recusaram a homologação. Entenderam que o acordo estava desequilibrado e que suscita um debate. O judiciário pode recusar uma homologação? Isso, por só, já dá um debate. E comentamos aqui também um caso recente da terceira turma do TST, que foi exatamente nessa linha de alterar, tirar uma cláusula. Então, assim, essa questão, ela tá no radar, né? Ela tá circulando. Então, mas eu acho que eu partiria pela não homologação, para tentar um equilíbrio, exatamente, encontrar um equilíbrio entre as partes. Olhando que é uma coisa assim, que não é fácil também, né, claro, mas você olhando que é uma coisa absurda de se homologar, não é ilegal, por óbvio, não é ilegal, né, não é objeto legal ilícito, mas você vendo que está muito desequilibrado, o papel do judiciário é exatamente encontrar essa balança, né, então eu faria pela não homologação. E a réplica, doutor Marco Aurélio? Eu vou falar que eu concordo com a doutora Elise em razão da não homologação. Se o juiz está verificando alguma coisa que, vamos dizer assim, não está muito ali dentro ali dos limites, então não homologue, não pince cláusulas. Citando também o doutor Rogério, em razão da decisão da terceira turma do TST, também temos algumas decisões também dentro do TST em sentido contrário, falando pela homologação total. Não cabe ao judiciário pensar as cláusulas. Seria a homologação extrajudicial. Temos decisões do ministro Douglas, ministro Breno, ministro Ives também, em relação da homologação total do acordo. Agora, a réplica seria assim, existe uma evolução no tratamento do empregado na visão da Justiça do Trabalho. A visão de que se uma sentença, primeiro, não é garantido que uma sentença ela pode não dar os 50 mil, ela pode dar, enfim, a sentença os advogados, né, a doutora Elise está ali diariamente também, a gente sabe o quanto que uma sentença, ela tem uma variação muito grande, a gente pode ter 2 casos idênticos com os resultados diametralmente opostos. Mas é uma visão muito protecionista no sentido de falar que a Justiça do Trabalho, ela tem que reforçar cada vez mais esse protecionismo ao empregado. Novamente, eu estou colocando aqui que as partes estão sendo representadas por profissionais idôneos. Então, um profissional, um advogado, nunca deve aceitar assinar uma minuta de acordo que vai prejudicar o cliente. Então, eu nunca, no meu papel como advogado, eu vou aceitar um acordo de R$1.000, sendo que deveria ser 50 mil, por mais que o advogado, por mais que o reclamante, naquele momento, esteja desesperado pelos R$1.000, enfim, tentaria outro tipo de solução para aquele problema imediato do reclamante. Mas aí são outras questões que fogem aqui ao tema. Permite, Sérgio, mas cuidado com o nosso tempo. Mas no limite, nessa situação, doutor Marco, que a doutora Elise trouxe, então, na prática, o que o senhor faria se eu estivesse nessa audiência? O senhor viraria e falaria, eu estou saindo, eu não assino a ata de audiência, eu estou renunciando ao meu mandato. Se o seu cliente, nessa situação que a doutora Elise trouxe, a doutora Elise narra uma situação que me parece não ser fora de possibilidade de que ocorrer, né? É muito real. Real, muito real. Uma situação real em que o cliente, o reclamante vira e fala assim, eu quero aceitar esse acordo. E você está convicto, né, de que é um acordo lesivo e ele fala, eu vou aceitar. O que o senhor faria? O senhor renunciaria ao mandato, registra em ato? Como o senhor reagiria na prática? Vamos aqui que a gente está tratando do acordo extrajudicial. Teoricamente eu já estou na minuta. Agora ali na audiência. Eu estou representando, eu sou constituído para representar meu cliente. Se é a vontade dele, atestando tudo, eu demonstrei a ele que está sendo prejudicial a ele aceitar o acordo, mas mesmo assim, deixa eu registrar, eu vou fazer meu trabalho. O meu trabalho como representar o cliente é fazer a vontade dele. Vou assinar, não tenho problema nenhum. Mas eu tenho a minha consciência de que eu alertei meu cliente que aquele acordo é lesivo.
eu não estou transferindo a responsabilidade disso. Eu estou simplesmente atestando que, dentro daqueles termos ali, ele está sendo prejudicado. Fiz meu trabalho como advogado e estou representando a vontade do meu cliente. Não deixaria de representar, não renunciaria, porque é a vontade da parte. E, como advogado, nada mais, vamos dizer assim, sagrado do que representar seu cliente. Sim, mas aí então aquilo... Porque o senhor antes colocou o seguinte: mas se o reclamante está assistido por advogado, tá tudo certo. Sim. Aí a doutora Elise trouxe aquela, né, outra consideração. Aí eu estou dizendo até como magistrado, eu diria assim, então eu não posso me valer de que, assim, não, se tem um advogado do lado dele, ele assinou e ele disse sim, tá tudo certo. Porque o advogado pode estar aceitando um sim porque o cliente quer muito, né? Vamos dizer, a presença do advogado por si só não é garantia de que aquele acordo seja um acordo justo. É garantia de que o cliente está esclarecido. A presença do advogado é o esclarecimento do cliente. Ok, mas não agora, é um o que acordo vai justo. representar dentro ali da vontade, do acerto do cliente com a, vamos dizer assim, da parte do empregado do empregador, ali é a expressão da vontade deles. Mas Então, isso dentro que da tem, representatividade. não é um acordo equilibrado, que é onde eu queria E a chegar. senhora, doutora Elise, a senhora como agiria nessa situação? Renunciaria à ação? Não, jamais renunciaria à ação, né? Mas é onde eu faço a crítica do acordo, né? Temos visto muito acordos desequilibrados, sendo homologados em juízo. Por isso que eu tinha dito para, nessa situação, não homologar. A doutora Elise está dizendo o seguinte: olha, eu não renunciaria, mas eu espero que o juiz não homologue esse acordo. Exatamente. Muito bem, 10 horas e 58 minutos. Infelizmente, estamos encerrando a nossa entrevista. Um debate bom, passou rápido essa conversa. Quero agradecer ao advogado, membro da Comissão de Direito do Trabalho do ABDF, Dr. Marco Aurélio Batista Figueira. Obrigado por estar conosco. Rápidas considerações finais. Primeiro, agradeço a oportunidade de trazer assim, esse debate. Conheço a doutora Elisa há muito tempo, doutor Rogério Neiva, ali no diário, no dia a dia do Justiça do Trabalho, e trazer um pouco dessa visão também que muitos entendem que existe um papel do advogado também de não estimular a conciliação. Eu, no papel dos meus clientes, os meus clientes, eles também trazem metas de conciliação, de formalização de acordo. Então, isso, para o papel do cliente, o cliente ele entender que o processo se prolongar no tempo, além de ter um custo muito maior, você tem juros, correções que foram definidas agora, até teve reforma recentemente, mas ele entender que o processo perdurando é um custo maior para ele está investindo também nessa tentativa conciliatória. A gente ainda está longe de alcançar o mundo ideal, mas existe sim uma iniciativa de que cada vez mais se use esses métodos de conciliação para tentar desafogar também o judiciário e trazer maior qualidade também ali dentro das decisões que são proferidas. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a advogada, ela que está conosco aqui na Rádio Justiça, atualmente vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Doutora Elise Correia, obrigado por estar conosco. Suas considerações. Agradecendo mais uma vez pelo convite do Dr. Rogério, agradecendo pelo recebimento, Sérgio, agradecendo também pelo debate muito engrandecedor, Dr. Marcos. A minha consideração final é que eu busco uma justiça mais humanitária, é só isso, né? Seja em acordos extrajudiciais, em acordos judiciais. Eu acho que o papel da magistratura é um papel fundamental da advocacia de uma justiça mais equilibrada e humanitária, só isso. Doutor Rogério Neiva, 1 minuto para suas considerações finais, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Eu agradeço a oportunidade de participar desse debate, agradeço aos debatedores pela disponibilidade e disposição de estar contribuindo com esse tema. E agradeço a condução, Sérgio, como sempre, muito brilhante da sua parte, e acho assim, a Rádio Justiça promover esse tipo de discussão é fundamental para contribuir com a busca do fim maior do Poder Judiciário, que é a paz social e o aperfeiçoamento do sistema de justiça. Muito obrigado aos nossos convidados, 11 horas em ponto, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí o Pauta Musical na apresentação de Ariana Fonseca. Um ótimo dia para você. Obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube da Rádio
Rádio Justiça. Essa entrevista vai estar disponível também futuramente para você assistir quando quiser. Muito obrigado e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.